paz do Senhor, amados e amadas, estamos mais uma vez num culto de adoração ao nosso Deus, o culto de quinta-feira, e antes de nós passarmos ao louvor, vamos ler um salmo de número 90, após nós orarmos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia, por esse tempo precioso na Tua presença, Pai. Que realmente, Pai, Tu estejas recebendo este culto que prestamos agora, como incenso agradável diante do Senhor, como um aroma suave, e que nossas orações chegam até o Senhor e tenham no Senhor o sim, é o que nós oramos em nome de Jesus. Salmo de número 90, versículos 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Versículos 16 e 17 para encerrar. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma as obras das nossas mãos. Amém. Queridos, vamos passar agora ao louvor, e em seguida o irmão Sidney vai estar trazendo a mensagem para confortar, para nos ajudar, para nos orientar conforme a vontade do Senhor. Até mais tarde. A paz a todos, uma boa noite a cada um de vocês, que Deus abençoe a família de cada um de nós. Vou trazer uma palavrinha aqui que está em Salmos 1, versículo 1 até o 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na tua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá seu próprio fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Orei muito buscando em Deus alguma palavra, para trazer para os irmãos, e Deus me incomodou muito nessa palavra. Enfim, o que eu deixo para os irmãos? Devemos confiar nas folhas que ficaram na árvore, A gente não pode confiar naquelas folhas que estão no chão. Que aquilo que está no chão, os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer, às vezes te arrasta para o chão também. Então nós devemos estar firmados na lei do Senhor e próximo àqueles que nos colocam para cima, que nos mantém em pé e que não nos leve para baixo. Devemos estar sempre na presença do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a minha casa, a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Andou como de
Mais uma vez eu quero aqui junto com vocês trazer uma palavra de Deus, uma palavra que venha do coração do Senhor para a tua vida. Eu quero que nesta noite você abra o teu coração, deixa Deus falar contigo, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus agir na tua vida. Nesses tempos difíceis, tempos que nós estamos vivendo, essa pandemia, as dificuldades, é tão difícil às vezes a gente falar de fé. Mas a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero ler para você uma palavra que vem da parte de Deus para você. Uma palavra onde você pode meditar no seu quarto, você pode estar meditando, deixando Deus trabalhar em sua vida, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que em Deus espera. A gente vê os heróis da fé, muitos creram na palavra de Deus, muitos creram na voz do Senhor, muitos creram na providência do Senhor para suas vidas. Eu vou estar lendo em Hebreus 11, do versículo 1 em diante, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito, que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladava, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho do que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Amém. A palavra do Senhor, ela tem promessa para as nossas vidas. Servir a Deus é crer na provisão, é crer nas suas bênçãos. Nos dias de hoje, tempos difíceis, tira coisa boa das coisas ruins. Se você ficar só pensando em coisas maus, você não vai conseguir alcançar o objetivo que Deus tem para a sua vida. A palavra de Deus diz: seguir para o alvo, prosseguir para o alvo. O alvo é chegar até Deus. Davi teve, nas suas trajetórias, Davi teve várias lutas. Depois que Davi pecou, ele caiu, mas ao ele se prostrar diante do Senhor, ele sabia que o Senhor poderia, naquele momento, passar dele o seu pecado, que o Senhor poderia o ajudar. E Davi confiou no Senhor. Davi deixou escrito: eu fui jovem, hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Quando o Senhor deixou, Ele te chamou para você o servir, Ele nunca prometeu que seria fácil. Ele nunca prometeu que as coisas os seus problemas todos iam ser resolvidos. Não foi isso. Ele prometeu a vida eterna, Ele prometeu a salvação. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Vencer o mundo é lutar, meu amado, é lutar com as tuas forças, crendo, colocando as tuas forças junto com a força de Deus. Porque nesses tempos difíceis, se não colocarmos a Deus em primeiro lugar, não conseguiríamos ir a lugar nenhum, pois Deus é um Deus grande. Interessante que um rapazinho, uma criança, ele via seu pai, que era cristão,
pregando a palavra, falando da imensidão de Deus, falando do tamanho de Deus. E aquele jovenzinho, aquele menininho, pensando, começou a pensar, e meu pai fala tanto de Deus, vou perguntar para ele, que tamanho que é esse Deus que ele fala? Ele pegou, chegou para o seu pai, falou, pai, posso lhe fazer uma pergunta? O pai disse, filho, pode, faz, filho, a pergunta. Pai, que tamanho que é Deus? Nesse momento, esse homem pensou, refletiu e falou, eu preciso dar uma resposta para o meu filho que seja satisfatória. Como eu vou provar o tamanho de Deus para ele? Pensou, e o Espírito Santo, em seu coração, lhe deu uma direção. Ele falou assim, filho, olha na imensidão, lá naquele alto céu, que você vê. Pai, eu vejo um aviãozinho, bem pequenininho. Então, meu filho, para muitos Deus é daquele tamanho. Aí ele pegou o menino, levou até um aeroporto e falou, meu filho, vamos chegar perto agora. Você lembra daquele aviãozinho que você viu? E quando eles foram chegando perto do avião, perceberam a imensidão daquele avião, a grandeza. O menino disse, pai, nossa, como é grande. Aí seu pai, usado pelo Espírito Santo, falou, filho, para aqueles que se achegam a Deus, quanto mais você chega a Deus, mais grande ele fica diante de você. Mais grande ele se torna para você. Assim é a visão daqueles que esperam em Deus. Às vezes você acha Deus tão pequenininho, mas se você o aproximar, ele se torna grande. Muitas vezes a gente passamos por tantas dificuldades em nossas vidas, passamos por tantas lutas e às vezes nos perguntamos, Senhor, até quando? Até quando isso vai passar? A gente pode tirar como exemplo um agricultor. Salomão disse em sua palavra, na sua sabedoria, ele disse, o que olha para o vento nunca semeia. O que é olhar para o vento? É você olhar para o infinito e não crer. É você olhar para o infinito e não ter esperança. Quando o agricultor ele lança a sua semente na terra, ele não sabe o futuro para aquela semente, o que vai acontecer. Mas quando ela cai em terra, quando ela germina, quando ela nasce, ela cresce, ali ele vai ter uma colheita. Ele praticamente está usando a fé. É como se ele estivesse usando a fé. Ele tem esperança que se ele plantar, ele vai colher algo que vem da parte de Deus. É Deus que germina, é Deus que dá o crescimento. É interessante como Deus trabalha, meu amado. Todos os heróis da fé esperaram em Deus e alcançaram. Abraão foi um exemplo. Abraão ouviu uma voz de Deus. Abraão vivia com a sua família. Pensa para você ver se é fácil. Abraão largou tudo e foi obedecer o que o Senhor lhe tinha passado. Então podemos ver nos tempos de hoje, vamos ver do lado ruim, vamos tirar coisa boa, vamos ter um pouco de fé. Repara que antes dessa pandemia, muitos corriam para lá, corriam para cá, não tinham tempo, nem às vezes para falar um oi para seu filho, não tinham tempo, nem para falar, filho, eu te amo. Hoje, com essa pandemia, ficamos em quarentena. Muitos vão ter tempo para pensar, muitos vão ter tempo para meditar naquilo que está acontecendo. Mas eu quero te dizer, você tem um Deus que vai na frente. Coisas ruins podem acontecer? Pode. Jesus nunca prometeu que seria só fartura nessa terra, que seria só alegria. Jesus nunca disse, venha para mim, que você vai ser um super-herói, seus problemas vão estar tudo resolvido. Não. O Senhor, Ele te prometeu que se você o servir, a vida eterna está garantida. Então eu quero te dizer, neste momento, meu amado, vamos tirar um exemplo do nosso Deus, o Filho de Deus, o Criador.
Deus colocou ele nas provas. Ele poderia sair fora daquelas provas, ele poderia falar, não, eu não quero mais, Pai, eu não quero. Por 3 vezes no Getsemane, ele orou a Deus, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, que eu não venha beber. Veja, ele tinha o poder para afastar aquele mal, afastar aquela hora de angústia. Ele tinha o poder, mas não, ele resolveu e ele foi até o fim. Até o fim. E Deus, para aqueles que esperam nele, para aqueles que confiam nele, aqueles que vão até o fim, Deus, ele é galardoador. E Deus, ele tem algo grande para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele falou, eu conheço um homem, se é em carne, não sei, se é em espírito, não sei. Ele deixou registrado que esse homem foi até o 3º céu. E ele disse, não é lícito eu falar o que eu vi, o que Paulo viu. A partir daquele momento, Paulo perdeu até o temor de morrer naquele momento. Ele perdeu o temor de ser morto ali naquele momento, porque ele sabia que lá na frente Deus tinha algo importante, especial para ele. Meu amado ou minha amada, fique firme, espera no Senhor, confia nele. Está difícil? Está. Às vezes Deus cria situações para nos pôr à prova. Quando Jesus foi batizado por João Batista, a palavra do Senhor diz que ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Deus permitiu o próprio filho dele ser tentado. Deus pôs ele à prova. Jesus resistiu cada palavra de Satanás. Jesus resistiu cada tentação do demônio. Muitas vezes, meu amado, pode surgir coisas em nossas vidas que a princípio parece ser maravilhosa, a princípio parece ser coisa grande, mas o final é caminho de morte, é caminho que leva à morte. Por todas as vezes, todas as dificuldades que você passar, coloca Deus na frente, coloca o Senhor Jesus na frente. Tá difícil, você perdeu um ente querido, ou tem alguém doente na sua casa, coloca a tua fé no Senhor, coloca a tua fé no Deus que criou o céu e criou a terra, e você vai ver coisa grande. Eu tenho experiências na minha vida, eu tenho experiência, faz 20 anos que o Senhor me chamou para o servir. Falhas, todo mundo tem. Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. São palavras do Senhor. Mas eu quero te dizer, coloca no teu coração, clame ao teu Deus. Ele não te desampara. O teu Deus é justo. A gente pode pegar também um exemplo de Sadraque, Mesaque, Abednego. Quando Nabucodonosor viu aquele jovem e falou, se vocês não se prostrar, serão jogados na fornalha. Eles sabiam que tinha uma fornalha reservada para eles, mas eles não se dobraram. Quantas fornalhas são postas no nosso caminho nesses tempos difíceis? Quantas fornalhas? Temos as fornalhas às vezes das dívidas, as fornalhas às vezes das doenças, da perca de um ente querido. Quantas vezes o Senhor nos põe à prova, amado? Quantas vezes não é fácil. Servir a Deus é um caminho estreito. Jesus diz, entrai pela porta estreita, pois estreito e apertado é o caminho que conduz à vida. E são poucos os que entram por ela. Às vezes, meu amado, nossa confiança tem que estar no Senhor, não é no homem. Porque se você olhar para o homem, você cai. Eu muitas vezes, nas minhas dificuldades, eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Às vezes o Senhor responde na hora, às vezes demora um pouquinho, mas a palavra do Senhor tem promessa. Está escrito no Salmo que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas o Senhor não esquece de você, pois você está escrito na palma da mão do Senhor.
É interessante, isto é um amor, isto é grande. A palavra do Senhor diz que por Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para que todos que nele crê não pereças, mas tenham a vida eterna. Em que está baseada a sua fé, meu amado? Em que? Todos que confiaram no Senhor, todos alcançaram a promessa do Senhor, alcançaram as bênçãos do Senhor, porque o Senhor é galardoador. E nos momentos difíceis, o Senhor permite acontecer coisas. Para quê? Para nos ensinar. O Senhor permite acontecer algo em nossa vida para nos ensinar, porque Ele é Pai. Porque se Deus colocar você na bonança, se Deus colocar você acima de tudo, você pode até esquecer. A promessa que Deus tem não é nessa vida, a promessa é da vida eterna. Lutas vão vir? Vão, e não é fácil. Mas se a nossa fé está alicerçada, se a nossa casa está alicerçada na rocha e não na areia, o Senhor, ela não vai desmoronar, porque a rocha é Cristo. A rocha é Cristo. E Cristo nos prometeu: eis que estareis convosco até a consumação do século. Veja que Deus grande, que é o nosso Deus, que Deus tremendo, Ele pensou em tudo. Quando Jesus subiu ao céu, Jesus falou: não vou deixar vocês órfãos, não deixarei vocês órfãos. Vou para o Pai, e o Pai vai enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, e Ele convencerá o homem do erro e do juízo. Depois, meu amado, depois do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai ser tirado. Aí vai ser difícil a pessoa alcançar o alvo, alcançar a salvação. Na grande tribulação, não vai ter a proteção do Espírito Santo. Hoje, tem o Espírito Santo do Senhor que está ao teu redor, junto com você, no teu coração, junto na tua vida, junto com você a cada dia, a cada manhã. E a palavra do Senhor diz que Ele intercede com gemido inexprimível diante do Pai. Muitas vezes não sabemos como orar, muitas vezes não sabemos como agir diante do Senhor, não sabemos agir neste mundo de dificuldades, de lutas, um mundo cruel, onde as pessoas matam, roubam, onde as pessoas não têm amor. E nesses tempos difíceis, nesses tempos de pandemia, nesses tempos que está passando essas lutas, essas doenças, o Senhor Jesus disse: voltarando eu na terra, acharei fé. Veja bem, vai chegar um tempo que o ser humano vai perder a fé. Vai chegar um tempo que o ser humano vai se perguntar: cadê Deus? Interessante, meu amado e minha amada, veja bem. Quantas vezes a gente deixa, às vezes, de ir para a casa do Senhor, o adorar? Quantas vezes, meu amado, a gente deixa de louvar ao Senhor, buscar ao Senhor? Esse tempo de pandemia veio para a gente meditar um pouquinho. O Senhor permitiu, nem as igrejas está aberta, agora que está voltando a igreja. É fator para a gente refletir a saudade de estar, a comunhão de estar junto com os irmãos, a comunhão de estar abraçando, de estar beijando os irmãos. Até isso foi tirado por enquanto, mas Deus é misericordioso. Podemos ver essa doença, qual é o remédio para essa doença, qual é a solução para essa doença? É Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu quero te dizer, amado, não desista, lute, vá em frente, não desanime, pois a palavra do Senhor tem bênçãos para você. A palavra do Senhor, a Bíblia, tem bênçãos para você. Deus não é filho do homem para que minta e nem que se arrependa. Se Deus prometeu que Ele vai te ajudar, Ele vai. Creia tão somente, espera no Senhor, confia nele.
Veja bem, quando o Senhor Jesus passou todas as tentações, Deus enviou um anjo e o serviu. Deus enviou um anjo a confortar o Senhor Jesus naqueles 40 dias que ele estava jejuando no deserto. Assim é o nosso Deus. Ele pensa em você. Não vai pensar você, eu sou tão pequeno diante de Deus que Ele não está me vendo. Ele vê até os gemidos do teu coração, Ele vê até os teus pensamentos, Ele vê. Eu tenho prova na minha vida que numa oração Deus mudou a minha história. Numa oração Deus mudou o meu caminhar. Numa oração Deus fez algo maravilhoso na minha vida. Eu posso ser testemunha. Se você não acreditar, você pode vir conversar comigo. Eu vou te provar para você que esse Deus é grande, que esse Deus é tremendo, que esse Deus é infinito, que esse Deus é com Ele que um dia eu quero estar morando. É um dia. Às vezes você fala, mas irmão, não foi você que perdeu um ente querido, não foi você que está doente, não é você. Não, eu quero te dizer, Jesus nunca prometeu nesta terra que seria fácil, mas o alvo é Ele, a salvação é Ele, o amor é Ele. Põe a tua fé nele. Aonde você está pondo a sua fé? Você está pondo a sua fé em outras coisas? Você está pondo a sua fé no homem? Você está pondo a sua fé na terra? Não, não se apegue a esse mundo. Creia no Senhor, confia nele e o mais ele fará. São respostas do Senhor, são promessas do Senhor. Os apóstolos estavam num barco e o vento se levantava. O vento era o contrário. O Senhor Jesus atravessou o vento, atravessou o mar e foi até eles. E acalmou o vento, acalmou o mar. Os apóstolos dizem, que homem é esse? Que até o vento, até o mar obedece. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é aquele que venceu a morte. É aquele que segura nas tuas mãos. Está difícil? Não desanime. Tenha fé. Tenha fé, como está escrito na palavra. A fé é algo sobrenatural. Creia, amado. Creia que Deus pode mudar o seu cativeiro. Creia que Deus pode mudar a sua história. Creia que Deus pode mudar a história da humanidade. Essa pandemia veio, não é porque Deus é mau, não é porque Deus que mandou, não. Às vezes Deus permitiu para nos ensinar, para nós tirarmos coisa boa daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Amém? Eu quero te dizer, creia. Tão somente creia, tenha fé. A fé é algo que brota dentro de você. Espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém, meu amado? Estamos encerrando a nossa reunião de oração nessa noite. Queremos agradecer a Deus por esse momento precioso na presença dele. E que realmente agora que vamos estar colocando diante dele as nossas petições, as nossas orações, que ele receba como incenso agradável as nossas orações e atenda a necessidade nossa. É o que nós oramos em nome, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando essa parte. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este culto, por esse momento precioso na tua presença, Pai. E que nossos corações estejam realmente voltados a Ti, nesse momento de adoração a Ti. Recebe como incenso agradável o nosso culto e é o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, até domingo, se Deus quiser, às 9h30 da manhã estaremos lá no nosso salão. A paz a todos.